Existe um silêncio que buscamos, seja na solidão de uma floresta densa, na quietude de um quarto durante a noite, ou no instante entre a inspiração e a expiração. Mas há outro silêncio, um que inevitavelmente alcançará cada um de nós, o momento em que o ruído do mundo, as sensações táteis e a agitação cotidiana de repente se dissolvem, dando lugar a algo completamente diferente. E se a morte não for um ponto final, mas sim reticências cheias de significado, não a conclusão de uma narrativa, mas apenas a transição para o capítulo mais novo e misterioso da existência. Hoje, deixando de lado medos e dogmas estabelecidos, tentaremos nos tornar observadores silenciosos. Tentaremos acompanhar a jornada sagrada que, segundo tradições antigas, a alma realiza durante os primeiros 40 dias após se separar do corpo físico. Não se trata de postulados religiosos, mas do grande mistério da existência, de uma jornada que aguarda cada um de nós. E talvez compreender esse caminho nos ajude a ver a própria vida sob uma nova perspectiva. Capítulo 1: Os primeiros 3 dias. Ecos da vida terrena. Imagine. Você acorda, mas este despertar é incomparável a qualquer coisa já vivida. Não há mais o peso do corpo, a dor ou o cansaço. Apenas uma leveza incrível, quase etérea. Segundo crenças antigas, é exatamente essa a sensação que a alma experimenta nos primeiros momentos após a transição para outro mundo. No entanto, essa leveza vem acompanhada de um sentimento de desorientação, como se você estivesse de repente em uma casa familiar onde cada objeto está em seu lugar, mas algo sutilmente mudou. Durante esses 3 primeiros dias, como dizem as lendas, a alma ainda está fortemente conectada ao plano terreno. Não se trata de um fantasma ou de um espírito inquieto de filmes de terror, mas sim de uma dança de despedida. A alma visita os lugares que lhe eram queridos e as pessoas que amava. Isso não acontece em um nível físico. Ninguém verá uma silhueta semi-transparente na porta, mas em um nível mais sutil e profundo. Lembre-se, você já se lembrou de repente de alguém que não via há muito tempo e um instante depois recebeu uma ligação dessa pessoa? Ou, ao entrar em um cômodo, sentiu a presença de alguém, sem ver ou ouvir ninguém, mas sabendo que alguém esteve ali? As tradições dizem que, nesses primeiros 3 dias, a alma revisita sua vida terrena, como se folheasse um velho álbum de fotos pela última vez antes de uma longa viagem. Cada página é uma lembrança, cada fotografia é um momento que moldou a personalidade. O primeiro beijo, a última briga, as palavras não ditas e as promessas não cumpridas. Tudo isso passa diante do olhar interior da alma, não como um julgamento ou acusação, mas como uma compreensão. Mas por que exatamente 3 dias? O número 3 é considerado sagrado em muitas culturas, a Trindade no cristianismo, a Trimurti no hinduísmo, os 3 mundos no xamanismo, o inferior, o médio e o superior. O 3 simboliza a conclusão do ciclo terreno, onde passado, presente e futuro se fundem em um único agora. E ao final do 3º dia, ocorre a primeira transição importante. Capítulo 2 do 3º ao 9º dia. Dieta. A Ascena Anagarvata. Após o 3º dia, a conexão da alma com o mundo terreno começa a enfraquecer. Imagine que você está subindo aos céus em um balão de ar quente. Abaixo, a paisagem familiar vai diminuindo, as estradas se transformam em linhas finas e, em seguida, desaparecem completamente atrás das nuvens. De maneira semelhante, a alma inicia sua ascensão através dos mundos sutis. E então, a alma parte em uma jornada por territórios desconhecidos dos mundos sutis. As tradições antigas afirmam que nessa jornada, a alma é acompanhada por guias misteriosos. Na fé cristã são os anjos da guarda, na mitologia egípcia antiga é Anubis e nos ensinamentos tibetanos são os mentores espirituais. Mas quem são eles realmente? Talvez sejam apenas reflexos do nosso eu superior, aquela parte de nossa essência que sempre soube o caminho de volta para o verdadeiro lar. E aqui, algo verdadeiramente mágico acontece.
As lendas contam que, no período entre o terceiro e o nono dia, o esplendor e a harmonia do mundo espiritual são revelados à alma. Em algumas tradições, isso é chamado de moradas celestiais. Mas vamos olhar mais fundo. Isso não é uma recompensa nem uma tentação. É, antes, um lembrete de quem realmente éramos. Imagina a sensação de voltar para a casa dos pais após longos anos de ausência. O aroma dos bolos da sua mãe, o ranger do assoalho, a vista da janela para a velha macieira. De repente, você se lembra de quem era antes que o mundo o ensinasse a temer, duvidar e fingir. É exatamente isso que acontece com a alma nesses dias. Ela é lembrada de sua verdadeira natureza divina, da luz que carregava dentro de si antes mesmo do nascimento terreno. Psicólogos poderiam chamar isso de estágio da aceitação e do desapego, quando a da amargura da perda dá lugar a lembranças luminosas e as lágrimas secam, deixando apenas uma gratidão silenciosa pela vida vivida. A alma se liberta das pesadas correntes das preocupações terrenas, camada por camada. O medo da morte recua, a preocupação com os entes queridos se dissolve e o apego ao mundo material desaparece. E assim, purificada e leve, no nono dia, a alma se aproxima de sua primeira grande provação. Capítulo 3. O nono dia. A primeira provação. O nono dia. Na tradição cristã, isso marca o início das chamadas barreiras espirituais. A própria palavra barreira desperta uma certa ansiedade, não é mesmo? Vêm à mente imagens de afrescos medievais com demónios ameaçadores e balanças para pesar os pecados. Mas e se essas imagens forem apenas uma tentativa de nossos ancestrais de expressar algo para o qual não tinham palavras adequadas? Deixemos de lado as imagens assustadoras e imaginemos, em vez disso, uma sala de espelhos. Nesta sala, não há juízes, acusadores ou carrascos. Há apenas você e seus reflexos. Cada espelho mostra um momento da sua vida, não como você se lembra, mas como ele realmente foi. Aqui está a barreira da mentira. Você vê cada palavra desonesta, mas o principal são suas consequências, como uma pequena mentira gerou desconfiança, como a desconfiança destruiu relacionamentos e como os relacionamentos destruídos deixaram uma cicatriz na alma de alguém. Não é um castigo, mas sim uma compreensão profunda. Aqui está a barreira da raiva. Cada explosão de fúria é revivida, mas agora você sente não apenas a sua própria raiva, mas também o medo da criança que ouviu o grito, a dor da pessoa que foi afastada em um impulso de fúria e a amargura do amigo que foi ferido por palavras duras. E, novamente, não é uma punição, mas uma tomada de consciência. Segundo as tradições, existem 20 dessas barreiras: orgulho, inveja, gula, luxúria, melancolia. Mas, sejamos sinceros, não são apenas pecados, são paixões humanas, aquelas mesmas que nos tornam vivos. O amor que se transforma em ciúme, o desejo de reconhecimento que se torna vaidade, a busca por segurança que vira ganância. O desejo por segurança às vezes se transforma em uma ganância insaciável, cegando a pessoa em sua busca por bens materiais. Nessa misteriosa sala de espelhos, a alma não encontra demónios míticos, mas a si mesma. Ela confronta todos os seus lados sombrios, a rejeição de suas próprias fraquezas e as lições de vida para as quais veio a este mundo. Surpreendentemente, pesquisas científicas modernas sobre experiências de quase morte confirmam isso. Pessoas que sobreviveram à morte clínica descrevem o fenómeno da revisão da vida, o momento em que toda a sua vida passa diante de seu olhar interior. Mas não é apenas um conjunto caótico de memórias. É uma experiência completa e abrangente da vida, vista de todos os pontos de vista possíveis simultaneamente. A pessoa sente o que os outros sentiram, vê as conexões ocultas e compreende o verdadeiro significado de eventos que antes pareciam aleatórios. Uma pessoa que retornou de lá compartilhou: "Eu vi como minha irritação matinal afetou o humor da minha esposa, como o mau humor dela foi transmitido aos nossos filhos, e como as crianças, por sua vez, levaram isso para a escola. Assim, minha irritação, como ondas na água, afetou dezenas de pessoas."
Mas também vi como o meu sorriso para um estranho no metrô mudou o dia dele e, através dele, a vida de outra pessoa. Isso é o que são as barreiras em uma compreensão moderna. Não um julgamento ou castigo, mas uma conscientização profunda e abrangente. E quando a alma passa por essa conscientização, aceitando e integrando toda a sua experiência de vida, começa a próxima etapa de sua jornada. Capítulo 4 – O caminho até o 40º dia. A grande jornada. Após o 9º dia, inicia-se o período que textos antigos chamam de a grande jornada. 31 dias de viagem através de mundos e dimensões sobre os quais só podemos especular. O que acontece durante esse tempo? As tradições de diferentes culturas convergem surpreendentemente em um ponto. Este é um tempo de aprendizado profundo. A alma começa a ver o que estava oculto pelo véu da existência física. As leis do karma se apresentam não como um sistema de punições e recompensas, mas como a lei natural de causa e efeito, semelhante à gravidade no mundo espiritual. Se você joga uma pedra na água, surgem ondulações. Se você comete um ato, ele inevitavelmente acarreta consequências. Tudo é simples, justo e interligado. Imagine que por toda a sua vida você olhou para o verso de uma tapeçaria, vendo apenas fios emaranhados, nós e fragmentos de cores sem sentido ou padrão.